recebi no meu WhatsApp um pedido sobre medições. E realmente é uma aula que ela tem a ver com a matemática da colorimetria, ela tem muito a ver com a colorimetria e ela tem muito a ver com o tal do desperdício que acontece no salão. Eu não sei se já aconteceu com você, quando você vai para um curso numa escola, eles não importam muito com pequenos detalhes, que é como apertar um tubo de coloração, como olhar as numerações da coloração. Essas numerações que eu estou falando é essas aqui, tá? O tubo de coloração, ele tem uma numeração aqui, né? Mas não é essa numeração que eu estou falando. Eu estou falando estas daqui, ó. Essas numerações que vêm aqui, ó. Um tubo de coloração profissional, ele tem exatamente umas numerações que divide o tubo em quartos. Toda coloração profissional tem essa divisão em quartos, falando que para você aqui é 1/4 de coloração, aqui é 2/4 de coloração, aqui é 3/4 de coloração e aqui é 4/4 de coloração. E estes quartos de coloração é dividido por gramas. Aqui ele significa que tem 15 gramas, observando um tubo de 60 gramas, tá? Tem tubos que é de 100 gramas, tem tubo que é de 75, mas eu vou falar do tubo de 60 gramas. Então, 15 gramas aqui, 15 gramas aqui, 15 gramas aqui e 15 gramas aqui. Se você souber aplicar realmente uma coloração no cabelo do seu cliente, você vai saber que para cada 15 gramas ou para cada 1/4, você gasta 22,5 de água oxigenada. Então, por isso que a balancinha de precisão é muito importante. A Túlio não tem essa balancinha de precisão. Então, você usa aqueles potinhos que eles fazem uma medição perfeita. Por que a medição tem que ser perfeita, pessoal? Esse negócio de olhômetro dá certo? Dá. Mas só que você tem um desperdício ou você não tem uma precisão nas cores, na somagem que você faz. Então, para cada 22,5 de água oxigenada, você tem 15 gramas de massa. Então, quando você soma aqui 22 com 15, você forma uma quantidade de massa, água oxigenada mais coloração, de 37,5. Uma massa perfeita para a cobertura de brancos. Então, tem cabelos que se você pegar ele para fazer a cobertura de branco só na raizinha, tá? Aquela raizinha de 1 centímetro ali, com 15 gramas de coloração dá para você fazer. Ao invés de você gastar um meio tubo aqui com mais 72 de massa pura para fazer uma cobertura de brancos. Então, se você tem uma precisão em pegar 15 gramas certinho para 22,5 de água oxigenada, você literalmente vai ter uma proporção de massa perfeita. Ou seja, você ia gastar muito produto para simplesmente cobrir uma raizinha de 1 centímetro. Vou fazer esse cálculo de novo aqui para vocês verem de uma forma mais tranquila. Um tubo de coloração para 15 gramas de massa, eu gasto 22,5 de OX. Para 30 gramas de massa, eu gasto mais 22,5 de OX. Para mais 15 gramas, que vai dar 45, eu gasto mais 22,5 de OX. E para 60 gramas, mais 22,5 de OX, que dá um total de, para um tubo de 60 gramas, você gasta 90 ml
de OX. Isso universalmente falando, tá? E isso eu estou falando 1 para 2, tá? Eu estou falando para você quando você vai fazer, tem colorações que você vai falar assim, olha, eu tenho que usar um tubo de coloração para 2 proporções de água oxigenada. Então, quando você faz isso, que você usa o tubo todo, você vai usar 90 ml de OX, que vai dar 60, que é a massa. Os 90 ml aqui é o quê? 60 mais 30. Ou seja, nesta proporção aqui eu gasto 1 por 1,5. Tá? Então, nesta proporção aqui, quando alguém vir e falar assim para você, tem muitas pessoas que não entendem quando falam isso. Ô Túlio, falaram que eles usam 1 por 1,5. O que é 1 por 1,5? Um tubo de coloração para 1,5 de água oxigenada. Ô Túlio, eu usei 1 por 2. Eu usei um tubo de coloração por 2 quantidades de água oxigenada. 60 mais 60. E foi 120. 1 por 2 quer dizer que nós tivemos 60 ml de OX mais 60 ml de OX, que vai dar 120 de água oxigenada. Mas as medições elas não vão ficar só aqui no tubo de coloração. Por que eu dei o tema de medições de cores? Porque quando você pode medir tanto a água oxigenada como a massa, ou você pode criar uma coloração, um 7/0, que ele seja 7/0 mais fechado ou 7/0 mais claro. Tá? Túlio, tem condições de fazer isso? Tem. Tá? Suponhamos que sua cliente está aqui e a raizinha dela está aqui crescidinha e você não quer colocar um 7/0 que você comprou na farmácia, no supermercado, e você tem medo desse 7/0 ser muito fechado. Vamos supor que você tem medo dele ser fechado. Você não olhou a tabela e você tem medo dele ser muito fechado e você quer criar uma situação que ele fique um pouquinho mais claro. Ou você já usou ele numa cliente, achou ele muito fechado e de repente você quer dar uma leve clareadinha nesse 7/0. O que você faz? Aqui é o 8/0 que você tem. Aqui é o 6/0 que você tem. Mas só que você quer criar um 7 um pouco mais fechado. O que você faz? Você pega uma parte de 6, outra parte de 6. Repara para você ver, foram 2 partes de 6, tá? E você pega somente uma parte de 8. Essas 2 partes de 6 faz com que o 6 continue 6, tá certo? Ele é o 6. Porém, na hora que você mistura com o 8, você cria uma equivalência, você cria uma compensação de cor. Este 8 aqui vai compensar este 6 aqui, te criando um 7, porém um pouco mais escuro. Por que Túlio, por que ficou mais escuro? Porque a quantidade de 6 que você pegou foi maior do que a quantidade de 8. Então, se você pegar uma quantidade de 6 maior, quando você usa só um pouco de 8, você faz uma compensação em clarear um pouco esse 6, porém não tanto. Então, você cria um 7 um pouco mais fechado. Tá certo? E não fica com aquele 7 puro que você comprou no supermercado, na loja, ou o seu representante entregou. Isso que eu falei, geralmente serve muito, mas muito mesmo para esfumar raiz. Geralmente uma raiz 4, tá? As pessoas vão lá e pegam, um exemplo, tá? Pega 15 gramas de 4 e 10 gramas de 6. Aí você faz um 5 mais fechado. Você não fez um 4 e você não fez o 6, você aplicou um 5 na raiz mais fechado.
Geralmente, muitas pessoas gostam muito de esfumar a raiz dessa forma. Você aplica a cor ou uma cor abaixo da raiz que você quer e uma cor acima da raiz que você quer para você ter uma raiz mais fechada. Porém, existe uma matemática aqui, uma proporção que você tem que saber se você quer abrir mais essa cor ou se você quer fechar mais essa cor. Então, é uma matemática muito tranquila aí que nós profissionais gostamos muito de fazer quando estamos esfumando a raiz. Eu tenho que simplesmente mostrar para vocês somente isso, a situação de como que você pode dosar um tubo de coloração na hora da sua aplicação. Porque tem pessoas que pegam um tubo de coloração, eu tenho um tanto de coloração em casa velha que eu ganho de cliente que, ou até de um representante que eu vi e fala assim, que você tem colorações velhas lá para você me dar? Eu peço as colorações velhas para eu poder ficar testando as cores e eu vejo que os tubos estão todos torcidos, assim. O tubo está aqui, a pessoa parece que apertou no meio aqui assim, deixou o tubo para trás. Então, se você puder ter um espremedor, né? Aquele espremedorzinho bonitinho que você vem espremendo, e a coloração vem saindo. Você literalmente não tem um desperdício, tá? Se você tiver uma balancinha de precisão também, tá? Uma balancinha de precisão também, quando você coloca a coloração já dentro da cumbuca, você não tem um gasto com as sobras de pôr no potinho, ter que limpar o potinho e colocar dentro da vasilhame para você aplicar. Então, se você tiver uma balancinha de precisão, é uma coisa interessante. Medições de cores. Nada mais é do que você aprender a dosar, tá? Aprender a dosar uma proporção desta cor com uma proporção desta cor. Agora vamos só uma palhinha, mas só uma palhinha de uma matemática da colorimetria mega avançada no sentido de medições de cores. Suponhamos que você tem uma cor aqui 7.1 e aqui você tem a 7.3 e você precisa criar ou a 7.13 ou a 7.31. Quando a pessoa não sabe fazer, acontece o que aconteceu comigo uma vez no Facebook. No Facebook, teve uma vez que eu escrevi um texto, e no texto eu tinha uma pergunta assim: você consegue montar a 7.13? E nós tivemos uma resposta de um rapaz, isso deve ter uns 2 anos atrás, que ele virou para mim e falou assim: Túlio, é só eu pegar meio tubo da 7.1, meio tubo da 7.3, que eu tenho a 7.31. E eu virei para ele e falei assim: olha, parabéns, né, pela participação da resposta, mas meio tubo não dá certo, porque meio tubo você não teve uma definição. Ele falou: não, dá certo sim, eu faço. Então eu fui e perguntei para ele assim: olha, se você faz a 7.31 com meio tubo de cada, como que você vai fazer para mim a 7.13? E aí ele não voltou para responder, porque ele entendeu que a resposta dele realmente estava quase certa, mas não estava com o sentido correto. Porque 7.31 é a mesma coisa de 7.13 invertido. O que acontece? Aqui é mais quente e aqui é mais frio. Então, se eu pegar 7.1 com 7.3 e colocar meio a meio, eu não tive nenhuma cor nem quente nem fria. Eu fiquei em uma cor. Uma cor você vai chegar. Mas você não vai ter uma cor perfeita que eu posso chamar de 7.13 ou de 7.31. Antes de continuar, eu vou responder a pergunta. Qual que é? Em um tubo de coloração, a nuance principal equivale a quanto em porcentagem? Como aula, muitas pessoas explicam o seguinte. Vou colocar para 7.31. Vou colocar isso. Um exemplo bem assim, porque não é desta forma que funciona. Mas o exemplo seria como se fosse
aqui você tem 50% de base, aqui você tem 30% da primeira nuance e aqui 20% da segunda nuance. Como norte, para eu te falar, eu só estou te mostrando que tem mais dourado do que cinza. Mas, na verdade, não é assim que se funciona. Tá? Não tem essa porcentagem que, como técnico, eu posso te falar. O químico que construiu o tonel com a cor 7.31 batendo, ele vai te falar. Mas, como norte, a gente afirma o seguinte. Aqui dentro tem uma massa de cor, onde é que tem 7.31. Porque pode ver que na hora que você aperta a coloração, ela sai uma massa de uma cor só. Ou é branco, ou é laranjada, ou qualquer cor. Ela sai uma massa pronta. Ela não sai te mostrando que ela está mais dourada do que cinza. Não acontece isso. Tá? Então, como norte, aquela explicação fica para você criar uma cor. A minha amiga tinha um louro na altura 9. Louro não, 9. Escureceu com castanho escuro. 9. Olha que interessante. A amiga dessa amiga aí tinha um cabelo na altura de um 9, que aqui é um cabelo completamente claro. Escureceu com castanho. Castanho escuro. Castanho escuro ela escureceu com 3. Completamente azul. Ficou uma cor estranha. A cor estranha ficou exatamente por causa aqui. Não precisa continuar mais não. Aqui nós temos um castanho, que ele tem completamente uma pigmentação azul. Tá? Ele tem muito azul aqui, dependendo da marca, querendo ganhar um pouquinho de vermelho. Ela aplicou direto no 9, que é louro. Azul com amarelo, deve ter dado um verde quase cinza. Tá? Foi isso que ela aplicou. Neste caso aqui, ela teria que ter feito aquela aula que eu já dei para vocês, chamado de uma pré-pigmentação. Se ela tivesse pré-pigmentado, já até coloquei a cor aqui, ó. Se ela tivesse colocado pré-pigmentação aqui de uma cor que tenha laranja, um 0.34, um 0/43, possivelmente não teria acontecido isso, tá? Mas ainda assim ela desceu de muito claro para muito escuro. Ela tinha que criar ela tinha que criar aqui uma cor aqui dentro e uma cor aqui dentro para julgar o 3 direto. Possivelmente, se ela aplicasse aqui um 6.34, ela não teria tido uma cor de burro fugido aí. Se vocês quiserem compartilhar com seus amigos, é uma coisa que é interessante. Pode ir compartilhando aí, tá? Que é uma coisa que eu estou aqui para vocês de presente e vocês podem compartilhar de presente, que vale muito a pena. Para quem precisa aprender colorimetria. Aí eu estava mostrando para vocês o seguinte, o colega falou que 7.13 é igual a 7.31. Não pode ser, tá? Eu não posso fazer a mesma mistura criando 7.13 com 7.31 com a mesma cor. Então o que você tem que fazer? Vamos criar 7.13 primeiro. Pessoal, quando eu falo isso, eu falo como um norte, tá? Foi aquela primeira norte que eu dei de 50%, 30% e 20%. Eu tenho que pegar 7.31, vou criar essa aqui primeiro, ok? Vou criar essa aqui. Então eu tenho um ponto de 7.3, tenho uma cor de 7.1. A primeira nuance que a moça falou aí, como nós sabemos que a primeira nuance tem mais quantidade, suponhamos que eu pego, suponhamos, tá? Porque aqui essa matemática eu não dou nesta aula. Suponhamos que eu pego 1, 2 e meia. Suponhamos, tá? Eu pego maior parte, vou usar essa frase que fica melhor. Eu pego a maior parte de 7.3 e pego menor parte de 7.1. Aí, assim, se eu pego a maior parte de 7.3 e maior parte de 7.1, eu consigo dar uma condição de dourado maior que a quantidade de cinza. Então, eu pego maior parte de 7.3, menor parte de 7.1, para que eu possa criar, supostamente, no 7.31. E o 7.13 é
o inverso disso aqui que eu falei, ok? Eu fico com essa aula para vocês. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram hoje. Compartilhe mesmo esse vídeo para quem estiver precisando. E no mais, até a próxima!